Olá, seja bem-vindo, tudo bem? Meu nome é Halston, sou professor de português e hoje o nosso assunto é um tema interessante porque quase todos nós já fizemos uma visita ao teatro. É um lugar interessante, um lugar bacana, um lugar legal de a gente passear e divertir. Estão fechados nesse momento, mas vão reabrir. E o bacana é que aprender sobre ele nos faz ter um outro olhar sobre quando nós fomos ao teatro. Vamos lá, então. É o texto dramático, é o texto teatral, né? E quais são as habilidades que vamos estudar a partir deste texto? Identificar no texto dramático o personagem, se ele é um protagonista, se ele é um antagonista, mais tarde nós veremos isso. O ato e a cena. O ato é um conjunto de cenas. Fala em indicações cênicas, são as rubricas. O que é uma indicação cênica? É quando o diretor do teatro, quem escreveu o teatro, que está coordenando a encenação da peça, diz para o ator, olha, faça desse jeito, expresse essa emoção, esse sentimento, né? Demonstre angústia, chore, caia no chão. Quer dizer, ele vai guiar a emoção, o sentimento do personagem ou do ator. E a organização do texto, quer dizer, todo o texto tem que ser organizado de alguma maneira, né? E aqui nós temos essa organização para o texto dramático. O enredo, quer dizer, o que vai acontecer, os conflitos que vão acontecer entre os personagens, sejam internos ou externos, quer dizer, com outros personagens, as principais ideias que vão ser desenvolvidas, debatidas, discutidas no texto teatral, e pontos de vista, universo de referência. Quer dizer, cada ator, cada diretor tem uma visão de mundo que é colocada no texto e é representada então pelos atores que vão representar uma personagem. E neste bimestre nós teremos 5 aulas. Quais são elas? É para você se organizar melhor quando for estudar, para saber assim o que nós veremos em cada aula. Na primeira aula nós teremos o texto dramático, aula de hoje. Na próxima aula, substantivo e adjetivo, 2 importantes classes de palavras. Terceira aula, efeitos de sentido, quer dizer, o que se diz e como se diz, com qual intenção. O infográfico, que é um recurso muito utilizado, é um texto que mistura o texto verbal e não verbal, muito usado em jornal, em revista, em telejornal, né? Agora em tempo de Covid, sempre tem alguém mostrando um gráfico, uma tabela, uma imagem, para ilustrar uma informação, trazer uma informação. E o advérbio e a locução adverbial, outra importante classe de palavra que vamos estudar. Então são essas 5 aulas aqui neste bimestre. É bom ter isso em mente para você se organizar quando nós vamos estudar. Bom, quando nós falamos sobre texto dramático, o nome já fala, né? Drama, dramático. E a palavra drama vem do grego dram, que é agir, porque ele é um texto literário. E por ser um texto literário, muitos pensam que é só para ser lido. Não. O teatro grego, que é onde nasce o teatro, lá na Grécia Antiga, na verdade ele é para ser encenado. Ele tem que estar no palco, tem que ser falado e ouvido pelos espectadores. Por isso é o agir, não só o ser lido, né? Então, ele significa que o texto, a palavra drama significa pessoas que vão representar o texto. Quer dizer, em ação, é o texto em ação. Muitas vezes você pega um livro e vai ler, como este aqui, você pega o livro, abre e começa a ler. Está lendo o livro só, imaginando as cenas, os personagens, o contexto todo, né? Mas o teatro não, ele é feito para ser encenado, apresentado, né? E eu quero falar um pouco sobre este livro aqui, bem rapidamente, de Aristóteles, foi um grande filósofo grego. Ele escreveu um livro importante, A Arte Retórica e a Arte Poética, porque foi ele quem primeiro categorizou os gêneros literários, entre eles o drama. Vamos lá, que é o teatro, né? É o texto dramático. E quais são os gêneros literários que ele mesmo fez questão de organizar, categorizar neste livro dele? Estão aqui, ó. Primeiro, o gênero épico. É um longo poema narrativo em que as epopeias são fatos heróicos, né? Acontecem por meio de um protagonista.
Talvez o mais famoso dele seja Os Lusíadas, de Camões. O lírico é o poema, é o verso, né? Ali tem um eu lírico, aquele que vai expressar o sentimento e a emoção dele. Expressa o mundo interior, sentimentos e emoções, sensações. Pode ter drama também? Pode. Porque quem vive o amor, quem vive a paixão, sente a saudade, de certa forma é um drama, mas não é representado. E vem o gênero dramático. Quer dizer, nós temos a voz narrativa que entrega ao personagem. Quer dizer, o personagem fala e atua ao mesmo tempo. Ok? Então nós podemos ter no texto dramático o diálogo e o monólogo. O diálogo é a conversa entre os personagens. E o monólogo é quando o personagem sozinho fala. Quando ele representa aquela cena ou ato sozinho. E nós temos então, dentro do texto dramático, duas separações. A tragédia e a comédia. Bom, na tragédia, o principal objetivo é uma transgressão da ordem social ou familiar. Aquilo que é trágico, né? Aquilo que vai transformar uma realidade. Por exemplo, se você pegar um dos textos mais famosos dos dramas, nós temos aí Shakespeare com Romeu e Julieta, que já foi até para cinema, né? Em várias versões. Tem a versão da década de 50 ou 60, se eu não me engano, e tem a versão mais atual, acho que foi feita há 15 anos ou 10 anos, se não me falha a memória agora. Então nós temos ali um texto que foi introduzido no teatro, para o teatro, é um teatro em que dois jovens, um nobre e outro não, vão transgredir aquela ordem social. Qual é? Não pode haver casamento em classes diferentes. Então, e aí gera todo o processo da tragédia. Quer dizer, as famílias não se entendem, a família rica não quer deixar que a moça se case com o rapaz, e aí vem todo o drama, toda a parte, vamos dizer, dramática do texto. As personagens nobres, como eu disse, para os gregos eram os deuses e os semideuses. Qual que é o principal motor que leva as pessoas a agirem? As paixões, os sentimentos. Daí vem o drama, vem a tragédia. Porque os gregos diziam que era importante que as pessoas conseguissem controlar as emoções. Para ter ideia, era tão importante o teatro na Grécia Antiga que quando uma peça ia ser encenada, o comércio local parava, fechava. Hoje nós falamos em lockdown, né? Por causa da pandemia. Naquela época, o lockdown ou a paralisação das atividades comerciais, elas aconteciam em função do teatro que ia ser apresentado, encenado. Porque os gregos achavam que o teatro, muito mais do que divertir, também tinha o papel de educar, de ensinar, transmitir valores. E ensinar as pessoas a controlar as suas emoções e seus sentimentos. E os temas são mais sérios, porque é um drama. Então o drama fala de perda, fala de solidão, de saudade, de morte, né? De reencontros, fala de perdão. Então é um texto mais sério, um texto trágico. E a comédia? Ela fala por si só, né? Aborda fatos do cotidiano, de maneira irônica e engraçada. Os temas são mais alegres e mais leves, porque querem trazer essa sensação de alegria, mas muitas vezes também fazem pensar, fazer uma crítica social. E os personagens são mais humanos, mais reais, menos ligados a essa atmosfera aqui de deuses e semideuses, como você pode, às vezes, perceber até no cinema, né? Quando aparecem aqueles heróis ou super-heróis que têm superpoderes. Outros exemplos também de textos dramáticos. Tudo isso foi contemplado por Aristóteles em seu livro Arte Retórica e Arte Poética, porque foi ele, 400 anos antes de Cristo, quem pensou sobre essas subdivisões. A tragicomédia é a união do trágico com o cômico. Então nós temos aqui a união de elementos trágicos no texto. Então você vai rir e chorar ao mesmo tempo, porque é uma tragicomédia, né? Farsa é uma peça mais curta, de caráter crítico. Vai mostrar uma realidade que se coloca como algo que pode transformar a vida das pessoas para o bem ou para o mal. Então faça aí uma crítica.
As personagens são caricaturas. Então, assim, se tem um presidente, um governador, um vereador, um outro político, ou um comerciante, uma dona de casa, ou um estudante, são pessoas que são trazidas à cena para serem talvez ridicularizadas, para mostrar um outro lado dela. O auto. Então, textos curtos de temática cômica em um único ato. Isso na época grega, porque hoje, por exemplo, o ato ele é um pouco mais longo, né? Por exemplo, você tem o Auto da Compadecida. Aquele Auto da Compadecida, você percebe o elemento religioso, o social, né? Em que há uma luta entre o bem e o mal, e um desfecho um pouco trágico, mas também envolvido em comédia. Porque tudo isso foi pensado na época de Aristóteles. Mas nós temos que imaginar que o mundo evoluiu muito, o mundo é uma outra realidade. Então, os diretores e atores de teatro hoje já estenderam um pouco mais essa questão de ser um único ato e pode ser mais atos. Vamos fazer uma diferença entre ato e cena. Qual que é a grande diferença? A cena, o ato é uma coleção de cenas. O que muda, na verdade, é que a cena ela vai ser alterada conforme o espaço geográfico ou espaço físico e os personagens. Aí muda-se a cena. Mas o ato é uma coleção de cenas envolvidas em uma direção única. Principais características de um texto dramático. Vamos lá. O texto tem a apresentação em forma de monólogos ou diálogos, ou seja, mais de um personagem, 2, 3, 4, 5, 10, depende da intenção dessa peça, ou monólogo, que é um ator só. Separado em atos e cenas, como eu acabei de dizer. Presença das rubricas, ou seja, indicação de modo de interpretação do ato cênico. O que é a rubrica? Olha, quando você pega um texto e vai abrir, um texto de teatro, às vezes aparece assim, debaixo do nome do ator ou do personagem. Sorria, faça cara de sério, demonstre muita alegria ou muita tristeza, cabeça baixa. Isso é rubrica. Rubrica é o fio condutor da emoção do ator ou do personagem. Rubrica é isso. Já vem escrito ali e ele até na televisão também, né? Ele sabe como ele tem uma direção de como vai expressar a emoção ou o seu sentimento. Isso é a rubrica. A ausência do narrador. A história é contada por meio das falas e ações. O teatro é isso, não é? O teatro não é para ser lido apenas, é para ser encenado. Então não tem o narrador que conta a história. Ela é contada pelos próprios personagens. E qual que é a sequência de ações? É como se fosse uma prosa que é encenada, é um texto narrativo encenado. Olha só, tem uma exposição do que acontece, por que acontece, das causas, né, das motivações. Depois vem o conflito, que é inevitável. Depois vem a complicação, surge uma adversidade, algo que vai trazer uma disputa entre partes diferentes, né? O clímax é talvez o ponto de mais emoção dentro daquela cena ou do próprio texto todo, da própria encenação de toda a peça. E o desfecho, que é a conclusão, que pode ser trágica ou cômica. Depende da intenção do autor. Eu trouxe aqui, por exemplo, Sófocles, um grande autor grego, Édipo Rei. Uma peça muito famosa, sugiro a sua leitura. Um autor nosso aqui, Dias Gomes, o Pagador de Promessas. O Pagador de Promessas de Dias Gomes, famoso, foi para televisão. Também sugiro que você leia um dia e também assista depois. Ele foi encenado já também. E talvez o autor mais famoso teatral, mais famoso, é Shakespeare, o inglês, né? Com Hamlet, o príncipe que se revolta, que vai atrás de vingança e tem disputas, ok? Lê depois, um dia. A estrutura do gênero dramático, qual é? Tem a protagonista, é o personagem central da história. Nós temos o antagonista, que vai se opor ao protagonista. O coro, quem que é o coro? O coro é como se fosse a voz do povo. No teatro atual, do século XXI, do XX também, não existe mais. Isso é mais na época grega.
Então o coro, quando você lê um texto de um drama, teatral, o coro ele é na verdade como se fosse a voz da consciência popular, né? A catarse significa a purificação, porque a plateia está assistindo o teatro, a peça, e ela se vê naquele personagem, naquela história. Então, se ela perdeu alguém, aquele personagem que demonstra o sentimento, a emoção, o choro, a lágrima, ela é como se estivesse transportando o espectador para a cena. A catarse é como se ela fosse, vamos dizer assim, liberando as emoções e os sentimentos. É como se fosse uma purificação, se ela se perdoasse a si mesma. A catarse é isso, né? O teatro tem esse poder, é você vivenciar na pele do outro, né? Os conflitos encenados nas tragédias quase sempre tratavam de questões acerca de honra e poder, porque na Grécia Antiga a palavra política era muito importante, né? Aristóteles também tem um chamado Política, que ele fala sobre as relações sociais. Então, honra e poder são importantes para os gregos, até hoje, né? Leia como exemplo, agora eu trouxe um exemplo, um trecho de Medeia, um teatro muito famoso, de Eurípides. Ela foi escrita 431 anos antes de Cristo. Há quantos séculos isso? E continua atual. Medeia apresenta o drama vivido por uma mulher que comete as maiores loucuras por amor. Fala assim, mas puxa vida, quantos anos isso foi escrito e continua atual, não é? A cena seguinte mostra o momento em que, depois de abandonada, Medeia se dá conta do quanto errou ao depositar sua confiança no coração traiçoeiro de Jasão. Vamos lá? O coro é a voz popular, é a consciência social. Idos, quer dizer, passados são os tempos de respeito ao juramento, quer dizer, ninguém mais agora fala tem honra mais, né? A honra desapareceu da nobre Hélade. Hélade é a Grécia Antiga. Não se encontra mais em toda a vastidão da nossa terra. Voou além dos céus. É uma crítica aí, ó. Tem honra mais, né? As pessoas mentem. Não tens mais espaço na casa dos teus pais, pobre de ti. Era teu porto, o teu abrigo seguro para as tempestades da existência. E aqui teu leito foi ocupado por outra mais ditosa, tem outra rainha. Aí, ó, olha aqui a rubrica, entra Jasão. Ele fala, não é a primeira vez que noto, muitas vezes notei, a infelicidade que é um temperamento exacerbado, quer dizer, enérgico demais. Por exemplo, agora, bem poderias permanecer neste país, nesta casa, se soubesse obedecer à vontade dos que são superiores. Ele falando com a mulher, a Medeia. Quem te expulsa não somos nós, são tuas palavras insensatas. E você está pagando por aquilo que você falou. Ele está dizendo. A mim essas palavras não dizem nada. Pode continuar apregoando, sou Jasão, é o mais vil. Quer dizer, pode continuar me xingando que não tem problema nenhum. E ela agora lá, olha ali a rubrica, ela está soberba agora, cheia de si, narizinho empinado. Olha o que ela responde. A única expressão que minha língua encontra para definir teu caráter, tua falta de virilidade, é o mais baixo dos canalhas. Está xingando ele muito, né? Viste a mim, estás aqui, para que tu ser odiado pelos deuses, odiado por mim e toda a humanidade? Quer dizer, Jasão, ninguém gosta de você aqui, muito menos eu. Muito menos eu. Já morreu em mim há muito tempo toda e qualquer confiança em tuas juras, quer dizer, em tuas promessas. Céus, a que coração traiçoeiro confiei minha esperança. Se você parar e pensar, as músicas de sofrência hoje têm a ver com isso. Confiei em você, amei você, você vai e me trai e faz isso comigo. Tá? Então, isso é o texto dramático, cheio de emoção e sentimentos. E o corifeu é o líder. É como se ele liderasse o coro. Olha o que ele fala, por último. Há algo terrível, acima de qualquer compreensão mortal, no ódio que nasce entre próximos e armados. Quer dizer, o conflito entre as pessoas. É isso. Isso é uma amostra do teatro grego, né? O que aprendemos hoje? Identificar as principais formas e recursos do gênero dramático, reconhecer funções desempenhadas pelos textos dramáticos e compreender as intenções das personagens em cena. O que veremos na próxima aula, que vamos estudar? Substantivo e adjetivo. Duas importantes classes de palavras, conceitos, usos e relações.
Se você parar e pensar, nós podemos voltar no texto um pouco aqui. Não agora, mas depois, nós veremos os substantivos e adjetivos, duas importantes classes de palavras que vão dar continuidade ao texto. E uma complementa a outra. Por exemplo, aqui, ó, a palavrinha expressão é um substantivo. Quando ele fala que odiado, você está sendo odiado, é um adjetivo, está qualificando quem é a pessoa. Não é? Então, na próxima aula, nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Então, eu te desejo uma ótima semana, com bons estudos, com bastante saúde e cuide-se.